Agora foi. Agora foi. Agora eu tô conseguindo visualizar. Boa noite, boa noite. Olá, senhor Ciclone. Grande tio Ciclone. O som dessa vez eu tô conseguindo ouvir aqui, o retorno tá ótimo. Perfeito. Tio Ciclone, tio Arthur. Vou colocar o fogo. Ok. Nossa convidada já tá chegando, gente. Já ela tá chegando aqui. Boa noite, tio Luiz Fábio. Que honra tê-lo aqui. Obrigado, tio. Grande tio. Muito boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Enigma. Consegue me ouvir? Oi, agora sim, tô ouvindo. Boa noite. Tô te Boa ouvindo. noite. Já consigo ouvir você. Já consigo te ouvir também. Tudo certinho? Tudo ótimo com você? Tá cortando um pouco, mas tá dando pra ouvir. Tá conseguindo me ouvir normal agora, né? Então pode Agora tentar sim. melhorar um pouco. Ok. Tudo certo contigo, Nick? Tudo bem. Boa noite a todos, né, que estão aqui na live. Vamos lá. Acho que agora a gente já consegue chegar com um pouquinho mais de visualização. Então vai ser mais tranquilo para fazer. Boa noite a todos, né? Para iniciar agora oficialmente com a nossa convidada especial da noite. Vai ser uma noite incrível para todos nós, de muito aprendizado, muito conhecimento sendo tratado aqui. Sabemos que é um assunto muito delicado de ser abordado por ativar vários tipos de gatilhos diferentes, então nós temos que ter um certo cuidado ao falar. Lembrando que hoje, diferente das lives anteriores, temos uma profissional da área como convidada especial, então ela tem muito mais do que propriedade sobre o assunto, ela é profissional do assunto, então tenho segurança de que o que vocês vão ouvir hoje aqui será de uma responsabilidade gigantesca e de uma propriedade fora do comum. Então, passo minhas palavras de boas-vindas para todo mundo, inclusive para a convidada, para ela fazer suas considerações iniciais. Olá, boa noite a todos. Gostaria de agradecer, né, imensamente ao convite, né, da minha pessoa para que a gente pudesse falar de um tema que é muito importante. É um tema ao qual ele é muito atual,
mas que também, em certos momentos, ele é pouco discutido. E a gente falando sobre suicídio, depressão, ansiedade, a gente está falando sobre saúde mental, né, que é tão importante. E que sempre no início do ano a gente tem uma campanha que é chamada de Janeiro Branco, que é uma campanha durante o mês para justamente, né, falar sobre o tema e para trazer esclarecimento para a sociedade de uma forma geral. Então, gostaria de parabenizá-los por essa iniciativa, e é muito importante, né, não só para os adolescentes, mas num contexto geral, né, famílias e sociedade em geral. E aí eu queria falar para vocês um pouquinho sobre saúde mental, né? A gente escuta muito falar sobre isso, sobre saúde mental. Mas o que é realmente saúde mental? O que é de fato, né, ser saudável mentalmente? Né? Então, assim, a grande maioria das pessoas, quando ouve falar em saúde mental, geralmente associa muito a doença mental. Né? E quando, na realidade, saúde mental ela é bem mais ampla do que não ter doença, mentalmente falando, né? Então, assim, as pessoas que são mentalmente saudáveis são pessoas que conseguem compreender, né, que ninguém é perfeito, que conseguem entender as suas limitações, que vivenciam no seu dia a dia situações diversificadas, sentimentos, frustrações, e elas são capazes de lidar com essas inconstâncias que todos nós temos durante a vida, né, durante o nosso crescimento. E assim, ter saúde mental é você estar bem consigo mesmo, é você entender, né, as suas limitações, né, o que lhe frustra, é você saber lidar com esses sentimentos que a gente passa a vivenciá-lo a cada dia, né? E em se tratando de adolescentes, que eu creio que deva ser o nosso maior público aqui na live, né? A adolescência, ela traz por si só, né, uma gama de fatores que traz muita, né, muita confusão, muitas dúvidas, muitos anseios, né? E isso é muito importante, né? Conhecer para vocês, né, em se tratando de saúde mental. E a gente saiu de um mês também que se chama, né, o mês do Setembro Amarelo, que também é um mês que é voltado para a prevenção do suicídio, né, que também muito se ouve falar, mas pouco se vê em atividades especificamente voltadas para jovens, né, como em colégios ou em áreas que são voltadas para os jovens, e é muito importante a gente falar sobre isso, né, como um dos fatores, né, assim, porque o suicídio, ele é um dos índices, assim, segundo a OMS, né, é a terceira maior causa no mundo, né, entre adolescentes, né, e assim, muitos fatores podem levar o adolescente a cometer tal ato, né, e dentre os sintomas a gente pode relatar alguns como depressão, problemas amorosos ou familiares, muitas vezes a inclusão de drogas, né, drogas ilícitas e drogas lícitas, né, como o álcool. Então, assim, é preciso a gente conhecer, né, para cuidar. O bullying também é uma das causas que faz muito com que o adolescente chegue a pensar emocionais que não são tratados, que não são vivenciados e não são falados. Então, o jovem ele reprime muito. Então, é importante a gente falar sobre isso, né, para que a gente possa esclarecer, né, tirar nossas dúvidas. E falando um pouquinho para vocês sobre a questão da depressão, que é um dos principais fatores de risco para os adolescentes, segundo a OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, cerca de 5,8% da população brasileira sofre, né, com esse mal, que é conhecido como o mal do século. E é mais ou menos um total de
11 milhões e 500 mil pessoas, né, casos. E assim, esse índice, ele só é maior da América Latina, né, e é o segundo maior de todas as Américas, perdendo só realmente para os Estados Unidos, que registra uma média de 5,9% da população que tem esse transtorno, que dá uma média de 17 milhões, né, de casos. Então, assim, por ser esse grande mal do conversar sobre para que a gente entenda, né, como que a depressão ela funciona, porque ela também é muito, como que eu posso dizer, muito associada aos sintomas de ansiedade, né, como outros sintomas. Então, isso leva muito também para esse contexto do suicídio. E, assim, segundo a ONU, né, como eu tinha falado para vocês, é a terceira maior causa de suicídio entre jovens no mundo inteiro. E a gente poderia falar aqui um pouquinho também sobre os sintomas, né, que muito se fala sobre depressão, mas pouco se sabe que sintomas são, né? Muito se fala também sobre, mas depressão é tristeza, né? E existe uma diferença muito grande entre ter sintomas depressivos, né, e tristeza, né? Tristeza todos nós temos, né? Tristeza ela é passageira e a depressão não, né? É uma tristeza mais profunda, é mais constante. E aí a gente, dentre isso, a gente traz outros sintomas, como, por exemplo, né? Vamos falar dos adolescentes, dos jovens. Dentre os adolescentes, o comportamento, ele modifica muito. Então, como que a gente vai identificar num adolescente, né, sintomas depressivos? E isso serve para vocês que estão assistindo a live, para um amigo, né, de escola, de faculdade, de igreja, não sei, vocês perceberem, né? Porque muitas vezes o depressivo, ele é uma pessoa normal, comum como qualquer outra, né? Mas ele tem alguns sintomas os quais muitas vezes passa despercebidos por nós, que convivemos com eles. Então, vou dar aqui alguns sintomas que são perceptíveis para que a gente possa orientar e ajudar nesse processo, né, de tratamento, de acompanhamento. Então, por exemplo, sentir muita raiva ou ter muita irritabilidade de forma constante, isso é um sintoma, pode ser um dos sintomas. Só reforçando aqui que esses sintomas, lógico, ele acontece com todas as outras pessoas, mas para que a gente caracterize como depressão de fato, esse sintoma ele tem que ser constante, ele tem que passar alguns meses, né, acontecendo e precisa de uma avaliação psiquiátrica para ser detectado, né, diagnosticado. Então, problemas de memória e concentração também é um, né, dos sintomas. Então, assim, o adolescente ele apresenta dificuldade em se concentrar em qualquer tipo de atividade, inclusive atividades que trazem prazer. Assistir uma TV, estar com amigos, jogar. Esse problema, né, essa falta de concentração. Um outro sintoma que é muito típico da depressão é a alteração tanto do sono quanto do apetite, né? Então, o jovem ele pode estar dormindo mais, né? Ele pode estar dormindo em excesso, e ele pode também estar dormindo menos, né? Tanto para o mais dos sintomas, né? A fome, por exemplo, ela pode diminuir bastante, né? E aí ser alterado. E isso é algo que, quando a gente fala, é muito imperceptível, né? Passa muito despercebido esses sintomas, mas é muito importante prestar atenção neles, né? A questão da desesperança, ela aparece muito também nos jovens, né? Que é quando o jovem ele manifesta já assim desinteresse pelo futuro, ou ele pode falar como assim, eu sou um fracasso, eu não consigo nada, eu não sou capaz. E isso é um sentimento de desesperança, né? É como se não apresentasse perspectivas positivas para o futuro.
é um dos sintomas importantíssimos. Dentre os sintomas, a gente tem também o isolamento, que é um dos principais e é o que é o mais perceptível, né? Que é quando o jovem se isola bastante. Então, até dentro de casa mesmo, evita contato, evita conversar com os pais ou com o irmão, irmã. Então, esse isolamento, né, ele deixa de socializar. E aí começa a passar grande parte do tempo sozinho e muitas vezes isolado no quarto, né? A desistência e a falta de interesse. Então, assim, começa a abandonar atividades que iniciaram, inclusive atividades de lazer que são saudáveis. Então, assim, quando perde esse interesse também, é um sintoma que é importante, né, a gente prestar atenção nisso, né? E além dos sintomas físicos, né, que muitas vezes eles passam despercebidos porque o físico ele se apresenta como dor de cabeça, dor no corpo, né, uma dor crônica, às vezes constipação, dores corporais, e isso passa despercebido, né, por achar que é um sintoma físico que todo mundo tem e passa despercebido até pela família, mesmo quem convive com o jovem, né? E aí a gente vai falar de dois sintomas que são uma dor emocional, é uma dor psíquica, Enigma? é algo que eu não sei Enigma? o que é. Oi, tá me ouvindo? Deu uma travada. Tá Eu não conseguindo? consegui entender a última parte porque travou. Agora eu consigo te ouvir. Tá, tá. Eu tô falando que a gente vai falar agora de dois sintomas bem importantes da depressão nos jovens. Consegue ouvir agora? Agora eu consigo ouvir. Agora, consegue, né? Uhum. Então, os dois últimos sintomas que são muito importantes nos jovens é a automutilação, que é quando esse jovem, né, ele começa a se automutilar, então muitas vezes usa camisas de mangas, quando está fazendo um sol, quando o dia está muito bonito e o jovem está lá todo, né, agasalhado. Então, isso é uma forma de esconder, né, essa automutilação. E isso funciona como um alívio de dor para esse jovem. Né? É uma dor psíquica, é uma dor interna que ele não identifica, ele não sabe o que é. Muitas vezes isso vem dos traumas, muitas vezes isso vem de bullying que vem sofrendo na escola, e muitas vezes vem de vergonha, né? Então, essa automutilação, ela funciona dessa forma, né? Então, muitas vezes são cortes, né? Nos braços, no antebraço, às vezes na barriga, na coxa, né? Então, isso faz com que o alívio, a dor da carne, alivie essa dor interna. E isso é muito inconsciente, sabe? Não é proposital, né? E isso leva muito também à questão do suicídio, né? Com relação à ideação suicida. Né? O jovem, quando inicia esse processo, né, ele está manifestando diretamente que ele não aguenta mais viver com aquela dor que ele está sentindo. E aí possa ser que ele comece a dar indícios. Então, muitas vezes, é, a, essa automutilação já é um prenúncio de algo muito maior que está por vir. Né? Como alguém falou aí agora que eu vi, que até que mais termina afastando. E isso é verdade, né? Muitas vezes a internet por si só, ela coloca no local perfeito o tempo inteiro, o melhor o tempo inteiro, o mais bonito o tempo inteiro, e para que a gente passe a ter consciência disso, né, de que eu não sou perfeito, assim como também ninguém, todo mundo tem os seus defeitos. E isso é natural, né, de acontecer. Então, assim, por si só, a adolescência, né, já traz
essas questões, né? Então, assim, quando o jovem começar a falar, tem algumas frases que são ditas que são palavras de alerta, tá, gente? E é importante a gente prestar atenção nisso. Não só o jovem, o adolescente, mas o adulto em si, né? Muitas vezes dizer assim que quer dormir por anos e não acorda mais, que quer sumir e que quer começar tudo de novo, que o sentimento de morte nem é tão ruim assim, que a vida ultimamente não anda fazendo muito sentido. Então, são frases que são muito ditas quando esse sentimento está aflorado, dentre outras, né? Tem várias outras. Então, quando a gente presta atenção num ente querido, num amigo, num primo, num irmão, num amigo, a gente consegue ajudar mais diretamente, né? Então, assim, é importante a gente se atentar a esses sintomas, né, que eu trouxe para vocês aqui. Espero que vocês tenham conseguido ouvir direitinho, né? E assim, como é que a gente pode ajudar? Vamos pensar, como que eu posso ajudar o meu amigo da escola? Como que eu posso dar uma orientação? Porque quem sofre de depressão pouco fala sobre ela, né? Ou por falta de conhecimento, ou porque realmente não se sente confortável, né? E muitas vezes a vergonha, ela é atrelada a isso, né? De muitas vezes dizerem, que isso é bobagem, que tá falando isso para chamar atenção, deixa para lá, isso não é nada, né? E isso faz com que a pessoa se sinta ainda mais, né, desacreditada, né, com aquele sentimento de desesperança que eu falei para vocês. Então, como é que a gente pode ajudar alguém assim, dessa forma, né? O principal, né, é aquela ajuda profissional, então precisa, né, de um acompanhamento terapêutico e em muitos casos precisa também de um acompanhamento medicamentoso, né? Então, os principais profissionais que acompanham inicialmente, né, são o psicólogo e o psiquiatra, né? É um processo que é feito de forma junta, e isso, a eficácia do tratamento e a eficácia da adesão é bem maior, né, quando se faz assim em conjunto. A gente sugere também fazer um check-up geral, né? Então, assim, esses quadros depressivos, muitas vezes, também estão atrelados a questões biológicas, né? Então, muitas vezes, questões de falta de vitamina, tireoide, né? Às vezes é o biológico. Então, também pode levar, né, aos sintomas depressivos e termina passando despercebido. Então, quando a gente quer e pode ajudar alguém, né, o importante é a gente escutar, é a gente se disponibilizar para aquela outra pessoa, deixar ela falar, né, evitar dizer que o que ele está sentindo é bobagem, né, de que isso vai passar, comigo foi assim, eu consegui, você também. Evitar dizer isso porque, assim, nós somos seres únicos, né, e particulares. Então, cada um tem sua subjetividade. Então, o que funciona para mim não vai funcionar para o outro. Então, é ouvir, é apoiar, né, é dizer que está junto, é oferecer de fato, né, essa ajuda, né, como tarefas simples e rotineiras de acompanhar o IV de uma escola, de estar junto numa atividade, fazer companhia mesmo, né? Isso é muito importante, porque a depressão ela tem muito essa sensação de solidão, de vazio, de abandono. Então, afeto nunca vai ser demais, né? Carinho nunca vai ser demais. Então, assim, ofereça seu afeto, ofereça seu carinho, dentro de suas possibilidades, dentro das limitações de cada um também, né? E ofereça, de fato, realmente colo, ajuda, diga que você está junto, que do que precisar você está junto, né, para ajudar. Então, isso é muito importante, respeitando também, lógico, né, o seu limite. Então,
viu que existe algum indício ou algum risco de vida, peça ajuda, né? Peça ajuda, liga para um familiar, para um amigo mais próximo, para uma pessoa mais responsável, para que a gente haja de forma preventiva, né? Para evitar, né, algo maior. E aí eu queria falar para vocês também sobre mais um transtorno que é muito associado ao sintoma depressivo, né, para que eu possa repassar a fala também, sobre a ansiedade, né, que é muito comum também a gente ouvir falar sobre, né, e a ansiedade é um estado emocional, assim, de apreensão. Então, quem tem realmente ansiedade, porque a gente confunde muito, Agora eu consigo te tá me ouvir. ouvindo? Deu uma travada, mas eu Tá. consigo te ouvir. Sim. Tá. E aí, os sintomas de ansiedade, todo mundo tem, né? São em momentos pontuais. Então, ao fazer uma prova, ou a conhecer um paquera, ou a fazer uma viagem, são sintomas pontuais, né? A ansiedade, tida como transtorno mesmo, é algo fixo, né? Então, assim, é um estado emocional de apreensão. O sujeito, ele se sente em iminência de perigo o tempo inteiro. E, assim, o objeto do medo não é definido, né? A ansiedade, ela é uma emoção, assim, muito difusa, ela é muito voltada para o futuro, né? Então, oi, tô conseguindo ouvir novamente? Sim, sim, sim. Tá travando um Tá, pouquinho, né? cortando um pouquinho, mas dá pra ouvir. Tá. E aí, esses sentimentos, né, ele é muito voltado para o futuro. Então, o ansioso mesmo, de fato, ele vive no futuro, ele vive com medo do futuro, ele vive com medo do que vai acontecer. Então, assim, e isso também é acompanhado, né, de reações físicas desconfortáveis, né? Muitas vezes constipação também, dor de cabeça, sudorese, taquicardia, insônia, né? Palpitação, né? Muitas vezes aceleração do coração. E assim, dentro dos transtornos ansiosos, a gente tem alguns que eu vou falar aqui para vocês. A gente tem a síndrome do pânico, né? A gente tem uma fobia específica, então a fobia de algo, de estar fechado num ambiente, de algum animal, alguma coisa do tipo assim. A gente tem a fobia social, né? Que é realmente de estar entre todos, estar em multidão, né? Se apresentar, falar em multidão, né? A gente tem o estresse pós-traumático, né? Que é após um evento assim, um risco iminente de morte, como por exemplo um acidente, uma cirurgia ou algo do tipo. A gente tem os transtornos obsessivos compulsivos, e aí a gente tem, né, uma gama de infinidade, como, por exemplo, lavar as mãos repetidamente, ficar conferindo se fechou a porta, muitas vezes comer de forma compulsiva, muitas vezes jogar compulsivamente, ficar online compulsivamente. Então, isso fica dentro, né, dos transtornos obsessivos compulsivos e distúrbios de ansiedade generalizada. Então, Entendi. e com isso, né, é normal. Oi, tá me ouvindo? Não, consigo te ouvir, só pra fazer um adendozinho pequenininho. Sim, sim, Tá consigo te cortando. ouvir. Só para fazer um adendo, só fazer. Tá. Consegue me ouvir agora? Agora sim. Ok. Voltou novamente. Voltou Essa novamente. questão, essa questão de jogos, eu acredito, de passar um tempo compulsivamente jogando e às vezes em
que essa parte ela fica mais pesada cada vez mais por principalmente as pessoas quererem se afastar dos problemas e esquecerem um pouco dos problemas decorridos da ansiedade ou da depressão. E aí elas se lançam ao mundo da vida online, né, jogos, essas coisas, e principalmente nessa parte de querer se afastar dos problemas. Querer se afastar de todos os problemas possíveis. Então, acredito que essa parte de o mundo está sendo afastado por conta dessas coisas, o mundo está sendo afastado por conta das redes sociais, dos jogos, isso se torna uma fuga, um jeito de esquecer os problemas. Como há algum tempo atrás, os jovens se lançavam nas músicas, nas bebidas, não que hoje isso não ocorra, isso ocorre do mesmo jeito. Só que os jogos e essa vida online, ela hoje se torna como um escapamento disso. Sim, sim, é verdade, muito bem pontuado. O jovem, né, que principalmente aquele que sofre bullying na escola, principalmente aquele que não tem abertura familiar para falar sobre, ou aquele que não tem um amigo próximo que possa conversar sobre alguma questão. Então, a mídia, né, a internet por si só, ela é muito atraente, né? Ela possibilita você muitas vezes mostrar uma pessoa que você não é, né? Então, por exemplo, jogos online que você se caracteriza de uma outra forma. Então, assim, você sai do seu mundo real, né, para viver no mundo virtual. E isso, com a repetição e com a maior exposição de tempo em internet, isso causa uma ansiedade muito grande, né? E isso também pode levar a uma compulsão alimentar, né? Então, assim, se a gente observar, quando um transtorno, uns sintomas não são tratados, a tendência é a gente ir aumentando para outros. Então, por exemplo, a ansiedade, ela pode vir a desencadear uma depressão, né? A depressão, ela pode vir a desencadear um outro tipo de comorbidade. Então, assim, é muito sutil e delicado, né? A gente falar sobre isso, porque pouco se tem abertura, né, para conversar com os jovens sobre isso e tirar essas dúvidas, porque passa despercebido, né, e você não vê. Então, assim, é muito importante, né, eu parabenizo a vocês por essa iniciativa. Quero dizer que eu sei que o tempo é curtinho, porque senão a gente ia se delongar aqui bastante, ia conversar muito, Com certeza. O né, assunto é maravilhoso, hein? e assim, quero falar que eu estou à disposição, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, estou à disposição, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tá bem? Sei. Algumas pessoas já mandaram algumas perguntas aqui, principalmente no WhatsApp. Algumas pessoas que não queriam colocar as perguntas aqui já mandaram no WhatsApp. E eu tava justamente alinhando isso agora. Só dar uma olhada agora. Pronto, já tem um aqui. Eu já tava com uma no WhatsApp, mas alguém já mandou aqui. Roberto mandou uma pergunta aqui. Pergunta um pouquinho, tá carregando a imagem dela. Deixa ela voltar que a gente faz a pergunta. É, cortou, eu não consegui te ouvir, tá? Pronto. Roberta mandou aqui. Qual a maior importância da terapia? Direcionada para você. Veja, a terapia, ela é importante para todos, né? Se tem muita resistência em processo terapêutico, porque existe um estigma de que, psicólogo é para doido. Não, psicólogo não é para doido, né? Psicólogo é para todos nós, para toda a sociedade, né? A terapia, ela traz um bem geral, né? E o que é que o processo terapêutico, né? Ele ajuda, né? Ele vai lhe possibilitar um autoconhecimento,
né? Ele vai lhe possibilitar a resolução de um conflito ao qual você não estava como sabendo lidar, a melhora da sua saúde mental, né? Como eu falei no início, né? De saber que todos nós passamos por isso, né? Com relação à angústia de alguma assim, geral, né? E é muito importante. O estigma de que psicólogo é para doido não existe, tá, gente? É para todos, né? De criança até idosos. E é muito importante fazer. Ok, muito obrigado. É muito esclarecedor. Eu estou um pouco calado nessa live, diferente de outras que eu já fiz, principalmente porque eu estou aprendendo muito mais do que nas outras. Nas outras eu passei um pouco mais de conteúdo e nessa eu tô sendo nem tanto um espectador, tô sendo mais um admirador do que um espectador de verdade. É, e aqui eu vou seguir É com porque as perguntas aqui no chat. Enigma, tá travando bastante. Eu não tô conseguindo ouvir voltou, nada. voltou, melhorou, Ainda tá travando. melhorou, Agora tá. melhorou, né? Eu estava dizendo assim que é um assunto muito amplo, né? E a gente muitas vezes se vê nesse local, né? A gente muitas vezes se vê nessa posição, né? Ou de quem vai ajudar, ou de quem precisa ser ajudado, né? Então, por isso que assim, é tão enriquecedor e por isso que é tão importante a gente falar. Enigma, tá? Eu não consegui ouvir a última parte porque travou muito. Eu não tô conseguindo te ouvir. Tá travando bastante. Voltando um pouco. Voltou agora. Ah, agora voltou. Agora eu tô conseguindo te ouvir. O Instagram tá bem bugado hoje também. Tô te ouvindo, tá? Consegue me ouvir agora, Enigma? Tá travando muito, muito mesmo. Tive um problema de conexão aqui, eu não tô conseguindo ouvir ela. Agora melhorou. Agora melhorou. Agora voltamos. Agora Então, melhorou. agora já que voltamos, já voltamos com perguntas também. Temos uma pergunta aqui em cima. ah, Ok. Eu sei que você já falou, mas só para reforçar mesmo, com o intuito de ajudar, às vezes falamos o que não devemos. O que não dizer no momento de fragilidade? Eu achei essa pergunta incrível. O que não dizer no momento de fragilidade, de quando está com uma pessoa que tem transtorno obsessivo compulsivo, ansiedade, depressão? O que não dizer? O que dizer é muito falado. Mas o que não dizer, eu Sim, acredito que eu nunca ouvi nem essa pergunta, nem essa resposta. sim, é muito importante, né, essa pergunta, porque a gente fala muito realmente do que dizer, né, e o que não dizer, porque assim, quem sofre de algum transtorno, seja ele de ansiedade, compulsão, sofre muito, né, é uma pessoa que é muito privada e sofre bastante com isso, porque não consegue melhorar. Então, assim, a gente tem que evitar, né, falar, né, eu falei um pouquinho quase agora atrás, falar que, isso vai passar, isso é bobagem.
Ah, comigo foi assim também, eu superei, tá tudo ótimo, né? Ou dizer para assim, ah, para, tu tá querendo chamar a atenção, para com isso, se tu não parar, eu não vou ficar aqui, eu vou embora. Ah, se tu quer conversar comigo dessa forma e tá chamando a atenção, fica aí sozinho. Então, assim, são comportamentos que muitas vezes, quando a gente toma com alguém que está com ansiedade, depressão, algo do tipo, aquela pessoa que escuta aquilo é mais uma forma de se sentir rejeitada, abandonada, e isso é um risco muito grande, né, de suicídio, porque ela já deve vir num processo de isolamento, num processo de desesperança, e aí talvez a única pessoa que ela tenha confiado em falar ou em estar junto dê uma negativa. Então, assim, é muito importante a gente evitar palavras de negatividade, né? E é estar junto mesmo. É escutar, é dar afeto, é dar carinho e dizer que está junto. Isso é o mais importante. Maravilhoso. Maravilhoso. Essa live tá realmente sendo muito, muito incrível. Vamos lá, tem pergunta aqui em cima e eu já vou aqui embaixo, tem muita pergunta, tô ficando perdido. Mas aqui embaixo, aqui em cima já vão ter mais algumas. Ahn, Pergunta de Giovana. Uma pergunta dela. Dessa menina incrível. Vamos lá. A ansiedade deve ser tratada unicamente com terapia ou pode ser cuidada dentro de casa? É, Essa pergunta é bem interessante. Bem interessante mesmo. Sim, isso. Vê só, Giovana, a gente tem que entender, né, e observar primeiro se eu tenho sintomas ansiosos, que são aqueles sintomas que são esporádicos. Por exemplo, a véspera de uma prova, eu fico muito nervosa e não consigo dormir, ou eu vou para a festa de algum amigo e eu estou ansiosa para que chegue logo. Então, que são eventos ansiosos que são esporádicos, né? Que não são constantes, que não me paralisam, que não trazem prejuízo para a minha vida. Então, quando eu tenho isso, eu consigo sim, né? Não precisar de medicação para ansiedade, mas se puder fazer um processo terapêutico é muito importante. Já a ansiedade, ela tem tantos fatores emocionais, psicológicos, como biológicos, bioquímicos. Então, assim, a ansiedade por si só, ela precisa sim, né, de tratamento, né, medicamentoso, precisa de acompanhamento psicoterapêutico, né, de forma sistemática, para que a gente consiga estabilizar esse quadro, essa crise, né, porque a ansiedade, ela paralisa o sujeito, né, então o sujeito, ele tem medo do futuro, ele se projeta para o futuro e esquece de viver o hoje, aqui e agora. Então, eu estou hoje aqui na live, mas, por exemplo, eu estou pensando na minha festa daqui a 3 semanas, né? E quando eu penso lá na frente, eu já penso no negativo, eu já penso no que de ruim pode acontecer, né? O que é que vai acontecer de ruim e aquilo que eu quero não vai acontecer. Então, isso me causa muita ansiedade. E junto com isso, muitas vezes, vem o pânico, né? O medo de se deslocar, o medo muitas vezes de andar de carro, o medo de atravessar uma rua. Então, por isso que a gente precisa tanto do processo terapêutico como em algumas situações do medicamentoso, para estabilizar, né, os sintomas da ansiedade. A penúltima pergunta, também para a gente não se alongar e não ficar algo muito cansativo. Enigma. O transtorno obsessivo compulsivo é um prenúncio à suscetibilidade à depressão? Veja, o transtorno obsessivo compulsivo, ele é uma das, como que eu posso dizer? Ele está dentro dos transtornos ansiosos, né? Então, a depressão, ela vai bem mais além, né? O transtorno obsessivo compulsivo, ele precisa de uma repetição, né? É um pensamento obsessivo ao qual você não se sente seguro, né? Já a depressão, ela tem outras questões emocionais também, né? O transtorno obsessivo compulsivo, ele não lhe traz isolamento, desesperança, medo do futuro,
ideação suicida. Ele lhe traz, sim, sofrimento, porque você faz atividades, pensamentos, palavras de formas repetidas, né? Então, lhe cansa. Então, por exemplo, o transtorno obsessivo compulsivo, eu dei exemplo de alguns, mas muita gente tem a tendência de lavar as mãos seguidamente, né? Isso causa um sofrimento, porque se eu não tiver um local para que eu possa lavar minha mão repetidamente, eu vou ficar angustiada, eu vou ficar ansioso e eu só vou conseguir me controlar quando eu lavar minhas mãos. Muitas vezes eu saio de casa, fechei a porta, mas no decorrer do meu caminhar eu penso, não fechei a porta, e aí eu volto, né? E por que isso acontece? Porque a gente está, como eu disse, a gente está no presente pensando no futuro. Então, eu estou aqui nesse momento fechando a porta, mas o meu pensamento já está onde é que eu vou chegar. Então, muitas vezes, a minha atenção ela é desfocada do que eu estou fazendo naquele momento. E isso traz a dúvida lá na frente, se eu fiz ou não, né? Então, é essa a diferença, né? Mas, lógico que os transtornos obsessivos compulsivos, se não forem cuidados, não forem tratados adequadamente, pode se desenvolver uma outra comorbidade. Ok, ok, ok. E aí, para finalizar, a pergunta de Ives, meu irmãozinho. Que dica você dá para quem deseja seguir a área de psicologia? Acho que essa pergunta é mais minha do que do próprio Ives, porque é o meu sonho e eu acredito que ouvir de um profissional da área vai ser engrandecedor para mim e talvez um abridor de portas. Vamos lá. Sim. Eu sou suspeita para falar, né? Porque eu sou apaixonada pela minha profissão, né? Mas quem estiver pensando em fazer a psicologia ela tem um leque gigantesco de atuação, né? A psicologia ela lida muito com o ser humano diretamente, né? A psicologia ela não lida com estigmas, ela não lida com críticas, ela não lida com preconceito, ela não lida com religiosidade, né? A psicologia lida do sujeito, de quem o sujeito é, de quem o sujeito quer ser, de como que o sujeito se vê, né? Então, assim, tem uma gama infinita, né, de possibilidades de atuação. Posso dizer algumas, o psicólogo, a gente pode ter psicólogo escolar, psicólogo hospitalar, psicólogo de área jurídica, psicólogo social, psicólogo de saúde mental, né? Não é que o psicólogo seja dividido, quando ele se forma, ele é psicólogo, e ele pode atuar em qualquer dessas áreas. A diferença que vai fazer na área ao qual ele vai se qualificar é uma especialização para ele conhecer um pouco mais da área que ele quer atuar, né? Então, dentro da psicologia, a gente tem algumas vertentes e algumas abordagens que o psicólogo, ele no decorrer do curso, ele vai se identificar na forma que ele quer trabalhar. Então, a gente tem a psicanálise, a gente tem a terapia cognitivo-comportamental, que é o TCC, a gente tem Gestalt, a gente tem a CP. Isso são apenas ramos da psicologia, né? São abordagens que o profissional escolhe trabalhar. Mas todo psicólogo, ele é apto a atuar, né, na área que ele se destinar, né? Então, assim, quem estiver pensando em fazer psicologia, façam, porque é um curso muito bom, né? É um curso que vocês vão entender o universo de uma outra forma, mas nunca façam psicologia pensando em eu vou fazer para me conhecer. A gente só se conhece em processo terapêutico de fato, né? Então, assim, a psicologia é uma área encantadora e que bom que em todos os lugares, que bom seria, né, se em todos os lugares, em todos os espaços, a gente pudesse ter psicólogos agregados na equipe, porque aí iria facilitar bastante, né, o processo de integração e o processo de aceitação em muitas coisas. Ok, ok. E agora, por último, para a gente encerrar de verdade, Enigma, onde encontrar os seus serviços, onde conseguir atendimento com você, em quais meios eu consigo entrar em contato com você para marcar uma terapia para alguém próximo meu ou amigo meu
já que em relação familiar eu não posso ser atendido por você, claro, mas Isso. para indicar as pessoas para que eu consiga expor e para as pessoas que estão assistindo a live, onde elas encontram os seus serviços. Sim, sim. Eu estou no Instagram, né? Basta colocar meu nome Enigma Oliveira, vai me achar. Né? Eu posso disponibilizar meu número, o Ciclone ele tem o meu número, né? E aí você pode disponibilizar caso alguém precise ou queira alguma orientação ou tirar alguma dúvida. E atendo no consultório, né, que fica na Torre, né, próximo à Igreja da Torre também. Então, assim, quem quiser mais informação pode entrar em contato, e aí eu passo direitinho e a gente pode bater um papo. Ok. Muito obrigado, Enigma. Eu vou finalizar muito agradecido, com uma carga extrema de conteúdo que eu não tinha antes e que eu consegui absorver agora. Extremamente é, é assim, eu sou tão apaixonado pela psicologia que hoje à noite foi de um divertimento fora do comum para mim, principalmente. Então, tia Enigma, agora já que eu não tenho, já que já passou a live, agora eu já posso ter um pouco mais de afeto. Minha tia Enigma, irmã do meu pai. É um prazer enorme dividir a live com você por esse tempo. E foi incrível, foi maravilhoso. Vou finalizando por aqui, vou fazer só umas considerações finais, então já vou me despedindo. Muito obrigado por hoje, foi incrível, foi engrandecedor. Já estou recebendo muitas mensagens aqui no meu WhatsApp pedindo seu número já a essa hora. Então, quando terminar aqui, eu já vou passar os seus dados. Então, muito obrigado de verdade, tá bom? Muito obrigada mesmo e parabéns, viu? Essa iniciativa ela é muito importante e seria muito bom se todos os outros jovens tivessem esse tipo de iniciativa, né? Que bom seria se a gente pudesse ajudar mais pessoas. Então, agradeço e estou disponível para quando precisarem. Ok, muito obrigado. Ok, agora a live vai chegando ao fim, vai se encerrando. A nossa convidada já não está mais presente. Vou ajustar a gravata aqui no meio da live, já foi se entortando e eu já fui me acomodando aqui porque o assunto foi incrível hoje. Queria agradecer a participação de todos que assistiram, dizer que essa iniciativa do capítulo Pernambuco, ela não fica por aqui. Nós vamos abrir novamente a nossa aba de conversa para que vocês indiquem novos temas e aí a gente entra em contato com um profissional, corre atrás, porque a gente está sempre querendo fazer o que vocês estão precisando. O capítulo Pernambuco, a Ordem Demolei, é uma ordem filantrópica. Ela trabalha em prol das pessoas. Então nós queremos tocar no ponto em que é necessário. Não coisas superficiais e comuns que são feitas normalmente no dia a dia. Nós queremos tocar no ponto onde é necessário. Então eu acredito, eu penso e eu tento. Eu consigo. Então, pensamento, palavra e ação. Se você acha que nós devemos tratar esse assunto, pense isso, fale e haja. Assista, compartilhe. Hoje a live foi incrível e maravilhosa para todo mundo, principalmente para quem chegou até o final. Nós batemos 30 pessoas e agora nós ainda temos 15 e a live já está se encerrando. Então eu já vou dizendo logo uma coisinha para vocês. A live vai ficar salva, vocês podem indicar para as pessoas assistirem e principalmente, o último pontinho, soltem o que vocês querem fazer, o que vocês querem assistir na próxima live do capítulo Pernambuco e compartilhem. Postem story, status, vão aos amigos, compartilhem. Façam isso. De verdade, agradecendo. Como mestre conselheiro do capítulo Pernambuco, eu estou grato, muito grato pela participação de todos. Com a organização do capítulo Pernambuco, eu estou agradecendo pela organização e por minha pessoa, pelo carinho, pelo afeto e por acreditarem. É uma causa extremamente nobre. Nós levantamos essa bandeira
não com o intuito de chamar a atenção. Nós levantamos essa bandeira porque nós nos importamos de verdade com as vidas. Vidas importam. Vidas importam. Vidas importam. Boa noite, gente. Muito obrigado.